Ainda continuamos no quinto mandamento, onde a questão em voga é honrar pai e mãe. Esta instituição, como diríamos, esta família, esta célula a que tudo pode conduzir. Enquanto íamos ao intervalo, um pouco antes do intervalo, falávamos aqui sobre a questão de reinserção, mas, acima de tudo, a questão de perdão. Mas dentro desta questão de perdão, vamos escolher um depoimento de um dos reclusos que questiona o Estado como pai, desta inacessibilidade das possibilidades depois de sair dos muros da prisão. Falemos, por exemplo, da questão da procura de emprego, ligada ao processo sujo de certificado de registro criminal. Pense eu que há necessidade do próprio Estado encontrar uma saída de forma que uma pessoa que sai de uma detenção e que, tendo a sua ficha suja, lhe impossibilita o acesso à oportunidade de emprego. Negando, acaba envolvendo o cidadão em atitudes não éticas. Uma pessoa sai da cadeia com formação e pretende concorrer ao emprego. Ela pode encontrar outras saídas. E quais são? Uma delas pode ser o suborno, e ele pode subornar o pessoal que trata os registros pagando um certo valor, para que a informação verdadeira seja omissa. A segunda saída pode ser que o mesmo indivíduo pode falsificar o documento ou usar falsa identidade. O Estado devia encontrar uma saída para solucionar este impasse. Um outro depoimento é reinserção social, reintegração. O que isso significa se o Estado é o primeiro a colocar o ex-recluso na condição de marginalidade? Vou ser mais concreto. Aqui o Estado diz: o ex-presidiário já está reabilitado e pode ser solto. E quando ele vai pedir emprego, o primeiro requisito é a certidão de registro criminal. Se vier manchado, é excluso e é tirado logo à marginalidade, por aquele que diz ter-te reabilitado. Não acham que há aqui uma contradição? Há duas coisas que estes dois reclusos, de quem nós escolhemos estes dois certos, nos trazem, que na verdade vão coincidir no próprio lugar de reinserção, de reintegração. No princípio nós íamos falando de pequei contra o céu e contra ti. O céu enquanto Estado, o Estado como pai, e ti como sociedade, como família. Se o pecado é também um lugar de desonra, quando nós pecamos contra os nossos pais, nós desonramos nossos pais, nós desonramos o Estado. Como é que o Estado pode ser como um pai do filho pródigo, Paulina, se nós queremos realmente discutir a questão do perdão não pela teoria, mas pela prática? Este, para mim, é um convite, primeiro para os teólogos, que devem se sentar, isso já falamos, e tentar encontrar uma boa interpretação do perdão, uma boa estratégia de de ensinar as pessoas a fazerem um perdão efetivo, por um lado. Por outro lado, é um convite também para quem dirige, neste caso, o Estado, para também refletir nesta questão do perdão e da marginalidade. Portanto, o Estado tornaria o perdão efetivo a partir de leis e normas e condições básicas para a pessoa poder sobreviver, como, por exemplo, o acesso ao emprego. A família, quando diz que perdoa, deveria também receber o seu filho pródigo, celebrar o seu regresso, dar-lhe a mão e ajudar, em primeiro lugar, se tem carências econômicas, se tem a casa destruída, se tem os filhos dispersos, ajudar a reunir
e, acima de tudo, encontrar uma forma prática para que essa pessoa possa subsistir. Terceiro, é um convite para uma reflexão maior por parte da sociedade em relação a este membro da família que tinha se ausentado por várias razões, mas que regressa para a comunidade e para a família. Portanto, o perdão é este trabalho que tem que ser feito, mas seria um erro também pedir perdão, aliás, olhar apenas para as instituições. Se o filho pede perdão aos céus e ao pai, por vezes o pai também pode cometer algum erro contra o seu próprio filho. E que nem as mulheres que encontramos em Ilhavela que pedem perdão aos filhos por terem manchado a honra do próprio filho. Se o Estado é o nosso céu, gostaria de saber se alguma vez um Estado pediu perdão ao seu povo. Bem, na minha memória, nada me ocorre. Os Estados, de uma maneira geral, são aqueles que determinam, são aqueles que são o céu mesmo. Os Estados, a maior parte dos Estados no mundo inteiro, os governantes, por vezes, se sentem quase deuses. E nunca seria demais, também, alguma vez, não sei se aqui em Moçambique aconteceu, que os governantes também pedissem perdão ao seu povo. Eu acho que isso iria aproximar muito o Estado da sua comunidade, à semelhança das mães de Ilhavela que pedem perdão aos seus filhos, porque todos somos humanos e todos podemos ofender, sem nos apercebermos. Então, este é mais um convite para se pensar na beleza, por exemplo, de um dia ouvirmos que o Estado tal pediu perdão ao seu povo. Falando de perdão, estou agora a recordar a história da África. Houve toda esta agressão, toda esta ofensa e todos esses anos de lutas e negociações. Estou-me a recordar do Papa Francisco, que pediu perdão à África pelos erros cometidos durante a colonização e a escravatura. Fora o Papa Francisco, não estou agora a lembrar-me de nenhuma outra instituição, nenhuma outra pessoa que tenha feito algo semelhante. Os próprios africanos, depois de toda esta história macabra da nossa existência por causa das potências coloniais, os africanos perdoaram a quem lhes ofendeu e lhes tornou escravos. Temos o caso do Nelson Mandela, que ficou aqueles anos todos na prisão, mas quando saiu, perdoou aos algozes que lhe encarceraram e conviveram normalmente. Então, esses para mim são alguns exemplos fortes e práticos que uma boa evangelização em África poderia usar para falar da questão do perdão. Porque o perdão é essencial. Sem perdão não existe reabilitação, nem existe reinserção. Não há. O perdão é importante para se estabelecer o equilíbrio da vida. Ora, se eu estou diante dos meus fiéis, diante dos crentes, eu tenho a história do filho pródigo para evangelizar. Mas, às vezes, é preciso olhar para o nosso contexto. A história do Nelson Mandela é comovente. A história dos africanos, de uma maneira geral, é convincente. E o ato do Papa mostra claramente que aquele que está no governo, no topo, também tem que se ajoelhar quando o erro existe e pedir perdão ao seu povo.
Eu acho que há uma nota digna de realce quando a Paulina questiona se já alguma vez o Estado já pediu perdão ao seu povo. E neste lugar de perdão há uma palavra que não pode escapar, que é o da reconciliação. E se um ex-recluso está fora, ou a pessoa que estava dentro da prisão sai para a sociedade, sai para a comunidade, há aqui uma resistência em aceitá-lo. Até a família tem dificuldade de aceitar um ex-recluso. A comunidade tem a dificuldade de aceitar o ex-recluso. Recordando aqui a pergunta que o Dr. Seródio fez a Paulina. E se alguém, o senhor, violasse a sua neta de 6 anos e saindo encontra a sua neta já com 13 anos, já mulher, já adulta, será que pode conseguir encará-lo e perdoá-lo? Como? Se o doutrinamento religioso está no centro, ou coloca no centro duas grandes palavras, o amor e o perdão, como é que ainda hoje é difícil? De que formas nós podemos sair do teórico para o prático? E como é que o Estado também pode sair deste lugar do teórico para o prático? Quais seriam os caminhos, Paulinho? Primeiro, da comunidade, e depois do Estado. Teremos alguns caminhos para sairmos do ideal para o prático, olhando os exemplos dos africanos, olhando o exemplo do Mandela e de tantos outros nomes. Dissemos uma vez que onde há um desejo, há sempre um caminho. E esse caminho, quem tem que abrir somos nós. As diferentes instituições, as diferentes organizações, as diferentes famílias. Toda resistência se quebra. Temos o ditado da gota d'água em pedra dura, que tanto bate até que fura. Portanto, por mim, essas questões são novas e talvez não houve ainda tempo de falar sobre elas. Por exemplo, as reuniões da igreja poderiam muito bem tratar deste assunto. A sociedade civil poderia também refletir sobre este assunto. O Estado também tem que refletir sobre este assunto. Portanto, o que estamos a fazer aqui, por mim, é esta conversa para despertar a consciência de quem tem força, de quem tem capacidade para aprofundar esta questão chamada perdão e sair da teoria para a prática. O Estado tem que melhorar as leis. As igrejas, seja ela qual for, têm que melhorar a evangelização. A comunidade tem que mudar o seu ponto de vista sobre o membro da sua comunidade e da sua família que se ausentou. Os filhos que ficaram sem o pai, que ficaram sem a mãe, também têm que ganhar essa consciência de que, apesar do que aconteceu, é preciso perdoar. Portanto, é um trabalho que todas as forças, mais uma vez, têm que realizar. Portanto, estou agora a lembrar-me da lei de Moisés, chamada lei mosaica, que é olho por olho, dente por dente. Portanto, nesta lei, se alguém te agride, tens que agredir. Se alguém te morde, tu vais morder. Isto é uma lei que tem consigo o não perdão e até uma vingança. Depois passamos, sobretudo na Bíblia Sagrada, do Antigo Testamento para o Novo,
onde encontramos Jesus Cristo, que diz que é preciso perdoar, perdoar, perdoar. Nós lemos, mas quando a verdade bate à porta, a resistência vem. No lugar de olhar para a lei de Jesus Cristo, porque eu costumo estabelecer uma diferença muito clara entre Jesus Cristo e o cristianismo. No lugar de os cristãos, no lugar de olhar para a norma da sua congregação ou do seu meio religioso, que é o Jesus Cristo, vai imediatamente à lei mosaica. Resiste e não perdoa. E tem a tendência de se vingar. É uma conversa louca. Parece que de tudo quanto a humanidade tem de tão difícil, o perdão é esta coisa de difícil. Neste processo de proliferação de muitas igrejas que têm participado em grande escala numa desarticulação íntima da família, com que elementos estas igrejas ensinam esse processo de honrar um pai e uma mãe? E na nossa instituição africana, como é que se inculcou, ou como é que se inculcavam esses valores de respeito entre pai, de respeitar o pai, de respeitar a mãe, a sociedade e a família no geral? Eu gosto muito de falar de África e de algumas instituições africanas que foram demolidas por normas políticas. Uma das instituições chama-se regulado, onde tem o régulo como a figura principal. O régulo tem, assim, vários departamentos. O departamento religioso, o departamento social, o militar, tudo isso existe naquilo que é a governação tradicional. Qual é o papel do régulo, neste caso? O régulo é um reconciliador cultural incrível, mas essa figura já foi desmontada e as coisas correm de qualquer maneira. Lembrem-se, no tempo do pós-guerra, depois da Guerra Civil, havia pessoas da mesma família. Um pertenceu a Renam e o outro pertenceu a Frelimo, militarmente. Os dois se encontram, são irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Era preciso fazer um processo de reconciliação. E as figuras que fizeram isso com muito sucesso são os curandeiros e os régulos. Portanto, as instituições africanas que foram demolidas em nome da criação do homem novo são essenciais para ensinar o exercício do perdão. Lembro-me de ter estado com a rainha Ashivangila VI em Majune. Foi há uns 4 ou 5 anos atrás. E conversei muito com ela sobre esta questão da reconciliação, porque ela, como rainha e como líder espiritual da comunidade, a responsabilidade de reconciliar irmãos e pessoas que se mataram entre eles, caiu sobre ela. Ela fez as suas rezas, fez os seus rituais, fez o seu aconselhamento e hoje as pessoas convivem juntas. E eu ainda fui conversar com algumas dessas pessoas e perguntar, mas como é que tu convives com aquele guerrilheiro que uma vez entrou na tua casa e matou os teus filhos? A resposta é sempre a mesma. Olha, eu fui purificado graças ao trabalho da rainha Ashivangila VI.
tudo aquilo, os horrores da guerra, os terrores foram deitados fora a partir da cerimônia que ela fez. Portanto, estou a falar da instituição africana, aquilo que ela tem para dar. E que, infelizmente, essas igrejas que entram em forma de cogumelo sem preparação, não conhecem essas histórias, não conhecem a cultura e não conhecem a maneira de estar deste povo. Começam logo a tirar pedras e a dizer aquelas palavras feias contra uma cultura, destruindo-a, porque não conhecem a sua profundidade. Esse é um outro convite. Temos grandes intelectuais formados em antropologia, em teologia. Alguns já começam a tentar trazer essas realidades. Portanto, como é que uma comunidade africana faz o processo de perdão e reconciliação? E creia, enquanto as pessoas que se ofenderam não se reconciliam, a rainha não descansa até conseguir que a reconciliação seja efetiva. Então, são algumas das experiências que, infelizmente, em nome da modernidade, deitamos fora. Se é em nome da modernidade que sacrificamos esta instituição africana como um lugar maior de reconciliação e de transmissão de um legado, de um saber, de um valor, parece que já é chegada a hora. Acreditamos, eu não sei se partilha da minha opinião, de fazer um exercício de devolução da instituição ao seu lugar de respeito e de dignidade. E se nós concordamos que já é hora de deixar de despertar, é também a hora de um despertar não só da comunidade, de pessoas que fazem parte da comunidade social, mas também parece ter já chegado a hora do Estado, como o céu, despertar. Porque todo discurso do amor, todo discurso de perdão e de reconciliação tem como tônica maior o sujeito humano. E se é o sujeito humano de que nós todos os dias falamos nessas conversas, que tem como lugar de começo a experiência do decálogo dentro dos muros da prisão, das pessoas que são enclausuradas porque pecaram, porque à semelhança do filho pródigo saíram, depois regressam e não encontram este lugar de perdão, mesmo depois de ter cumprido o seu tempo de penitência. Eles não encontram espaço depois de sair. O que fazem é, novamente, voltar a pecar, novamente, voltar a prevaricar e volta e meia na prisão. Parece ser um círculo vicioso. E este círculo vicioso tem de um lado o Estado e do outro nós, a família, como os culpados. Aceitaríamos e concordaríamos que a revitalização da instituição africana seria o ponto de começo? Eu não aceitaria. Eu tenho a certeza. Porque muitas coisas acontecem exatamente porque nós não paramos para nos conhecermos, para sabermos quem somos. É importante fazer isso. Se estamos em África, temos que usar os nossos valores africanos que falam muito mais forte do que o que vem da cultura de uma outra pessoa. Portanto, como é que essa revitalização vai ser feita? Bom, este país tem quem administra e, se calhar, até a pessoa que está na liderança, num determinado momento, nem tem informação, nem imagina que a sua África tem alguma coisa para dar. Daí que o trabalho do intelectual independente também é importante. A partir de um estudo, a partir de uma descrição de uma determinada realidade,
é possível recuperar estes valores para colocá-los em prática. Colocar em prática é um convite para chamarmos repouso para daqui a mais 7 dias. Sem antes, temos que falar. Paulina, há uma expressão sempre sua que sempre nos atravessa. Descolonizar o pensamento. Exato. Descolonizar a academia como 2 caminhos para nos conhecermos. Numa clássica pergunta socrática, quem somos nós? E se é neste lugar do autoconhecimento, do conhecimento, que o Estado deve se levantar, rebelar-se para convidar todos os intelectuais, os seus livros são também este caminho de devolução daquilo que por muitos anos foi nos negado, foi nos tirado, foi nos desenraizado. Nos tempos era proibido falar da tradição, falar do nosso saber, falar daquilo que nós somos. Foi uma espécie de uma repetição da Concordata de 1940, que era uma pura negação de quem somos nós. A Lei 4/83, que define a ideia do homem novo da educação, também foi este processo que a Paulina traz. Em forma de fecho, como é que nós podemos costurar esta conversa? Acho que primeiro temos que descosturar, desconstruir, para depois costurar. Quando digo descosturar, estou a falar no sentido de abrir a mente, dela extrair todos os preconceitos que foram aprendidos durante anos, para começar a reconhecer-se como moçambicano, como africano, como alguém que tem a sua dignidade própria. Portanto, não é um processo fácil, mas é necessário fazer. Temos que olhar para o nosso povo, para a nossa cultura, como um lugar sagrado. Dissemos em outros programas que todas as culturas têm coisas boas e más. E a África não é só apenas o que é mau. Nós temos muitas coisas e muitas coisas boas, muitas verdades positivas que também estão enclausuradas, estão em cárcere, porque foram proibidos a partir dessas concordatas coloniais de 1940. O que eu poderia dizer é exatamente esta questão da libertação da terra e do homem. A libertação do homem é um processo. E nós estamos também falando destas coisas num processo de autolibertação. À medida que falamos das coisas, aprendemos sobre elas. E é preciso abrir os olhos e ver que a sua África, que a sua terra tem saber, tem valores que esperam por pessoas de mentes livres para trazê-las à superfície. A luta pela libertação não foi só para libertar a terra, mas era também para libertar o homem, libertar a cultura como um subproduto e devolver a um lugar de dignidade. É desta maneira que nos despedimos para daqui a mais 7 dias sentarmos neste lugar e conversarmos sobre o homem. Até breve.